Se vocês querem começar a poupar, isto é a primeira coisa que vocês devem fazer. Olá minha gente, bem-vindas de novo aqui a mais um vídeo no Time for Primpic. Se novos no meu canal, eu sou a Filipe e trago-vos vídeos novos todas as semanas. O vídeo 2 é a estratégia número 1 que vocês precisam de implementar para começarem a poupar, para começarem a fazer o vosso orçamento. Normalmente quando uma pessoa diz que quer poupar mais dinheiro, o que é que as pessoas começam com? Faz um orçamento, vê nas coisas em que podes poupar, automatiza as tuas poupanças. Mas há uma coisa que a maior parte das vezes as pessoas não dizem é aponta tudo aquilo que tu gastas. Como é que vocês vão pegar no spreadsheet, como aquele do orçamento que eu vos dei, que vocês podem fazer download na descrição, como é que vocês podem ir a esse orçamento e definir quanto é que vocês vão gastar em cada categoria, se vocês ainda não fazem a mínima ideia, quanto é que vocês costumam gastar sequer em cada categoria. Porque normalmente nós temos uma visão não muito acertada daquilo em que nós gastamos dinheiro. Nós podemos achar que o que gastamos mais dinheiro é em roupa e depois vamos a ver e nós todos os dias jantamos fora ou almoçamos e no total vai dar um valor superior. Vocês podem achar que vocês só saem à noite de vez em quando e que na realidade não vos vai alterar muito o vosso orçamento, mas quando somam são capazes de gastar 20 euros por noite 2 vezes por semana, o que numa noite pode não parecer muito, porque vocês bebem um copo num café e depois vão para o outro e depois pagam a entrada da discoteca e como vão pagando aos pouquinhos, podem não reparar o quanto é que gastam, chegam ao final do mês e juntaram aí bastante dinheiro. Então, o passo número 1 que vocês devem fazer é registar todos os vossos gastos. Sim, incluindo o café que vocês tomam todos os dias no café a caminho do trabalho. Esse também vai contar, esse também devem apontar, porque isso também é dinheiro. Então, antes de vocês começarem com qualquer tipo de orçamento, tentem registar os vossos gastos durante pelo menos 3 meses. Porque o que vocês gastam num mês não é necessariamente o que gastam no outro, porque há despesas que variam de uns meses para os outros, há despesas que vocês não têm num mês e que vão ter noutro, e que podem ficar esquecidas. Então, registrem os vossos gastos durante pelo menos 3 meses, para terem a certeza que tiveram um bocadinho de cada tipo de mês, um bocadinho mais daquele mês em que ficaram em casa, um bocadinho mais do mês em que saíram, um bocadinho mais do mês em que gastaram mais dinheiro em compras ou em prendas, ou em viagens até, para terem uma amostra daquilo que costuma ser a vossa vida. Vocês podem, se quiser, tentarem ver os meses para trás. É um ponto valioso vocês verem o que é que gastaram nos meses anteriores, isso vai-vos dar por alto um bocado daquilo que vocês gastam dinheiro, mas vocês vão se esquecer de muitas coisas, de certeza absoluta que se vão esquecer de imensas coisas, mesmo que peguem no vosso extrato bancário, há imensas coisas que vocês vão esquecer, porque eu pelo menos tenho 2 cartões, tenho o cartão do banco e tenho o cartão da alimentação, depois há coisas para a qual levanto dinheiro e depois não fica no extrato, e estas coisas são capazes de serem perdidas pelo meio. É bastante valioso verem para trás, mas é ainda mais importante apontarem tudo daqui para a frente. O que eu fiz inicialmente quando fui para a universidade e tive que começar a gerir as minhas finanças foi eu comecei por uma tabela em que eu metia a data, a descrição do que é que tinha comprado, normalmente esta descrição era a loja, onde é que eu tinha ido, a loja, supermercado, o que quer que fosse, e depois o valor do que eu tinha gasto. Isto é o mais básico de registro de gasto que vocês podem fazer e só isto já é extremamente valioso. Se vocês quiserem passar para o passo seguinte, é começarem a dividir estes gastos por categoria. Também o meu passo seguinte foi começar a ver por categoria. Então eu fazia o meu registro normal e eu fazia highlight por cores diferentes das categorias e depois no final do mês fazia o somatório para cada categoria ou então fazia isto de semana em semana e tinha os somatórios das categorias por semana e depois o total no final. Depois de vocês terem estes valores, de quanto é que vocês gastam por categoria, é que vocês vão conseguir ter realmente noção das vossas finanças, do quanto é que vocês gastam por categoria. Depois vocês vão querer começar a cortar em tudo, vocês vão querer definir o vosso orçamento e baixar tipo 30 a 40 euros em cada categoria. Isso não vai correr bem? Estou-os desde já a avisar. O que vocês devem começar de uma maneira mais soft é pensar em qual é a categoria naquela em que eu estou a gastar mais dinheiro desnecessariamente. Vocês não podem olhar para a categoria que tem o mais valor, mas devem olhar para a categoria em que têm a maior probabilidade de estarem a desperdiçar dinheiro.
Vocês não podem ver a categoria transportes e dizer eu aqui tenho 100 e tal euros, quando isso na realidade é a viagem para vocês irem a casa 2 vezes por mês, ver os vossos pais, ver os vossos amigos e depois talvez o passe do autocarro na cidade em que vocês estão. Vocês, nessa categoria, vocês não têm Ubers desnecessários, não têm táxis porque não vos apeteceu andar, não têm táxis porque não vos apeteceu estar 10 minutos à espera de um autocarro. Vocês têm as vossas necessidades e dificilmente vão conseguir cortar nisso. Vocês vão deixar de ver menos os vossos pais. Eu acho que não é isso que vocês querem. Eu acho que não é esse o objetivo de vocês fazerem um orçamento. Mas provavelmente não é aqui que vocês vão querer cortar. Então vocês têm que ver qual é a categoria ou as categorias em que vocês provavelmente conseguem cortar mais dinheiro. Façam uma lista das categorias nas quais vocês desperdiçam mais dinheiro, mas não comecem a cortar em todas elas no mesmo mês. Peguem numa, provavelmente naquela que vos diz menos, naquela em que não vos faz tão feliz gastar esse dinheiro. É óbvio que se vocês são pessoas que prezam muito ir ao café com as vossas amigas ou com os vossos amigos, talvez não comecem a cortar aí, talvez cortem um bocado mais na roupa. Se o que vocês gostam mesmo é de comprar roupa nova, talvez cortem no entretenimento. Podem andar a ir ao cinema só porque os vossos amigos querem, quando na realidade isso não é uma coisa que vocês adoram fazer. Vocês às tantas preferem comprar roupa a ir ao cinema. Então vejam qual é a categoria que vocês não estão tão apegados a ela. Depois de escolherem qual é a categoria pela qual vão começar, reduzam 10% no que gastam nessa categoria. Se num mês gastaram 100 euros na categoria A, tentem para o próximo mês só gastar 90. E façam assim sucessivamente. No primeiro mês cortam na categoria A, depois no segundo mês tentam manter o que tiveram no mês anterior da categoria A cortada e cortem na categoria B e por aí em diante. Vocês podem reparar que há categorias nas quais vocês não conseguem cortar sequer os 10%. É possível que isto aconteça, não se sintam mal, porque há categorias em que realmente vocês não conseguem cortar mais. Depois há outras categorias nas quais vocês vão conseguir cortar 20% a 30% facilmente e vocês nunca repararam porque é que estavam a gastar tanto dinheiro. Há muitas mais dicas que eu sei e que vos poderia contar sobre fazerem um melhor orçamento, sobre reduzirem os vossos gastos, mas a que eu quero que vocês tirem hoje é que registar todos os gastos que vocês fazem é importante. É óbvio que vocês não vão precisar de registar os vossos gastos ao nível do um café a 70 cêntimos para sempre. Isto vai ser importante agora, no início, que vocês estão a aprender a gerir os vossos gastos, a saberem naquilo que gastam dinheiro. Isto é uma coisa que eu continuo a fazer, mas isso é porque eu sou OCD e eu gosto de o fazer. Para vos ajudar com isto, eu criei outro Excel, que não é o meu orçamento de 2019, porque nesse orçamento vocês também planeiam já o vosso orçamento e que não é aquilo que vocês estão a precisar agora. Então, eu criei um Excel mais simples, em que é exatamente só para registro de gastos. Este também é outro Excel gratuito que funciona exatamente da mesma maneira que o outro, em termos de vocês pagam se quiserem, se não quiserem é completamente gratuito. Então eu vou-vos mostrar como é que se usa este Excel, porque ele tem um bocadinho de nuances devido às categorias que eu lhe inseri e que vocês podem ver a sucessão de quanto é que vocês gastaram em categorias por mês. No entanto, ele pode ser tão simples como escreverem unicamente aquilo que vocês gastaram. Então, a página inicial é só com as notas que vocês devem saber que isto foi criado para mim, é só para uso pessoal, não podem transmitir a terceiros, podem fazer exatamente o que vos apetecer com este Excel, exceto partilhá-lo com terceiros. Também está dividido por mês. Inicialmente temos os vossos rendimentos, isto é unicamente para se vocês saberem quanto é que ainda têm desse mês para gastar, por isso vocês escrevem quais são os vossos rendimentos. Eu já tenho aqui algumas casas preenchidas que vocês podem pura e simplesmente selecionar e apagar, é tão simples quanto isso. Vamos voltar atrás só para ter alguns dos dados e o que é que vocês fazem aqui? Vocês escrevem a vossa data, depois têm um drop-down com as categorias em que vocês vêm selecionar naquilo que gastaram dinheiro para terem por categoria, e as categorias estão no último separador, escritas. Vocês quiserem podem alterá-las, tenham só cuidado em aumentar o tamanho da tabela com esta setinha aqui no final, porque se vocês quiserem mais categorias e não aumentarem a tabela, depois
o Excel não vai reconhecer como categoria e não vos vai meter na outra lista. Vocês podem também diminuir a tabela exatamente com a mesma setinha. Então, vocês estão no vosso separador do mês, escrevem então a data, a categoria, escrevem o valor. Vamos fazer de conta que eu fui à Zara comprar roupa e depois também andei de transportes, porque tive que ir à Zara, então tive que apanhar o metro, então gastei 2,35 só porque sim. E depois, e como vocês veem, o total de despesas vai aumentando à medida que vocês vão adicionando valores. O fluxo de caixa é aquele dinheiro que vocês ainda têm, porque é a diferença do que vocês recebem para o que vocês gastam. Se vocês quiserem ir ao separador anual, vocês vão ter uma tabela pivô, isso não vos interessa absolutamente nada, como é que a tabela se chama, mas o importante é que vocês, na tabela, cliquem com o botão direito do rato para fazerem atualizar dos valores, porque esta tabela não atualiza automaticamente. Então vocês fazem atualizar dos valores e ela vai buscar as novas categorias que vocês tiverem adicionado, se elas antes ainda não existirem, e também o valor dessas categorias. Por isso vocês vão conseguir ver quanto é que vocês gastaram por categoria e por mês. E aqui só vão ter as categorias utilizadas. Uma ideia também que vos posso dar é, imaginem, se num mês gastaram mais dinheiro que queriam nessa categoria, podem, por exemplo, ir à base e preencher essa categoria com uma cor e dizer, ups, neste mês gastei demasiado aqui. Ou então, olha, esta categoria tem que ter atenção para os meses seguintes. Isto é só uma ideia, isto não é nada que esteja definido no Excel, mas isto é uma ideia para vocês, se vocês assim o quiserem fazer ou não. Então este Excel é mínimo, muito mais simples do que o meu orçamento para 2019, porque este Excel é para iniciantes e o orçamento já é para aquelas pessoas que já sabem mais ou menos naquilo em que gastam e naquilo que vão precisar de gastar. Este é o Excel para iniciantes. Vocês não se têm que sentir mal por serem iniciantes no que toca a finanças, a orçamentos, a gestão de dinheiro, porque incrivelmente isto não é algo que se ensina nas escolas. Uma coisa tão básica, tão importante para a nossa vida, não é algo que se aprenda na escola. Vocês na escola não têm uma única cadeira que vos ensine a gerir o vosso dinheiro, que ensine a fazer um orçamento, que vos ensine a poupar, que vos ensine a investir, aquelas coisas tão básicas, tão importantes para a nossa vida. Não há nenhuma cadeira na escola, não há nenhuma disciplina na escola que nos ensine isto, por isso vocês não têm que se sentir mal por não saberem fazer isto, e eu já faço isto há imensos anos, eu já faço isto desde que entrei para a universidade em 2010 e estamos em 2019, por isso eu já faço isto há imenso tempo e acreditem, eu nem sempre mantenho o meu orçamento. O que eu já aprendi, entretanto, foi a balancear umas categorias com as outras, do género, se eu gastei mais numa, ups, não devia, eu vou tentar ver o que é que eu faço para tentar equilibrar com as outras, tentar não gastar o que tinha previsto nas outras, se isso for possível, e ver como é que eu chego ao final do mês sem dívidas. Isto já são alguns anos de prática. Vocês daqui a nada estão a fazer o vosso orçamento em 5 minutos e depois chegam ao final do mês e reparam que ainda tinham dinheiro. Vocês vão ficar prós, só têm que começar aos bocadinhos, porque grão a grão enche a galinha ao papo. Então, minha gente, espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de deixar um gosto, porque isto ajuda imenso aqui ao canal. Se tiverem questões sobre alguma coisa que eu disse, não se esqueçam de deixar nos comentários. Se houver algum tópico que vocês queiram ouvir mais estendidamente aqui no canal, não se esqueçam também de me dizer. Se ainda não estão subscritas ao meu canal, não se esqueçam de subscrever. O link para este Excel do registro de gastos vai também estar na descrição, juntamente com o do orçamento 2019. Vocês podem ir lá e clicar para fazer download. Podem também ir a timeforprinting.com/registro de gastos, porque provavelmente vai ser lá que eu vou meter o orçamento, apesar de ainda não estar à altura que eu estou a gravar este vídeo, mas de certeza que se forem lá o vão encontrar. Espero que esta ferramenta vos ajude imenso no caminho para gerirem as vossas finanças como se fossem prós e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!